Senador Rogério Carvalho. Eu queria, presidente, chamar a atenção para algumas questões que são postas o tempo todo sobre a estabilidade fiscal tão defendida. Eu quero dizer que os governos do presidente Lula foram governos que sempre mantiveram e conseguiram manter o superávit primário durante todo o período de governo. Nos dois governos, nós tivemos superávit primário no governo do presidente Lula. Eu quero dizer que foi no governo do presidente Lula que nós construímos uma das maiores, se não a maior reserva externa que o país já teve na sua história, o que é uma proteção. E eu quero chamar a atenção dos senadores e das senadoras que o Brasil, no governo do presidente Lula, mudou o perfil da sua dívida. Saiu de uma dívida pública em dólar, saiu de uma dívida... Eu queria pedir atenção aqui do plenário, nós temos o senador na tribuna. Saiu de uma dívida em dólar para uma dívida em real. Então, a gente precisa levar essas variáveis e essas questões em consideração. E o nosso processo inflacionário, ele não é somente ou principalmente por uma questão fiscal. É muito mais em decorrência do desastre que foi a reindexação da economia por adotar, por exemplo, paridade de preço internacional de combustíveis, por uma série de medidas e ausência de políticas que não foram adotadas no governo que ora se encerra. Então a gente precisa analisar esse cenário macroeconômico de uma forma menos contaminada por um discurso que é muito fácil fazer, mas que não tem amparo e consistência em dados da realidade. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria chamar aqui é que nós, respeitando este Senado, votamos aqui indicações do atual governo para várias agências. E não houve o questionamento sobre a legitimidade dos atuais senadores e do atual governo para indicar pessoas, nomes para as agências reguladoras. Veja como o comportamento que a gente teve com o atual governo e o comportamento de quem fez parte da base do atual governo com o novo governo é diferente. A gente votou aqui, membros para o STJ, nós votamos aqui para o CNJ, para o CNMP, nós votamos aqui embaixadores, votamos aqui membros de agências reguladoras, sem questionar, tudo fruto de acordo, de conversa. E por fim, senhor presidente, eu quero dizer que o que está em discussão é como o Brasil vai funcionar o ano de 2023. E o mercado precisa precificar qual é o tamanho do gasto que o governo vai fazer nesses 2 anos para retomar o crescimento econômico, gerar emprego, renda, acabar com a fome, colocar em funcionamento os serviços públicos que estão parando, universidade parada, farmácia popular parada, merenda escolar defasada, ou seja, Minha Casa Minha Vida, que não teve construção nenhuma para a retomada do crescimento econômico. O mercado precisa entender que este país precisa de uma política anticíclica, porque o que a gente tem tido é uma política procíclica, restritiva, de contração da economia, e o que está sendo proposto não é nada que não possa ser absorvido pelo próprio crescimento, pela inflação, por tudo que vai acontecer no ano de 2023 na nossa economia. Nós não somos um país pequeno, nós somos um país grande, de uma economia grande, e este valor que está sendo proposto não é nada que não possa ser absorvido. Sem contar, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores, que nós ainda não estamos utilizando
do instrumento de gestão monetária, que é a remuneração dos depósitos voluntários. Ainda insistem em fazer dívida de curto prazo para fazer gestão monetária neste país, aumentando a dívida bruta brasileira para aumentar o prêmio que é pago para rolar a dívida. Portanto, nós temos uma tarefa enorme e a grande tarefa é garantir que os brasileiros comam as 3 refeições, é garantir que os serviços públicos funcionem, é garantir que o Brasil volte a andar. E esse é o apelo que a gente faz, que esta casa, que esses senadores e essas senadoras, que nós demos o passo seguinte para a reconstrução do Brasil. Muito obrigado.